Câmara aprova em 2 turnos proposta de emenda constitucional que retira do governo poder sobre o orçamento. O texto passou com uma ampla maioria. Foram 448 votos em primeiro turno e 453 no segundo turno. A PEC torna o orçamento mais engessado, pois classifica como obrigatório o pagamento de despesas que hoje podem ser adiadas, principalmente investimentos. A oposição afirmou que a medida representa uma derrota para o governo de Jair Bolsonaro. O texto agora segue para o Senado, onde o presidente Davi Alcolumbre se comprometeu a votar a proposta o mais rápido possível. Na tribuna da Câmara, o deputado Rildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu a aprovação da iniciativa. As emendas impositivas de bancada. Até então, impositiva porque está todo ano sendo renovado na lei de diretriz orçamentária. Agora, ela passa a estar na nossa Constituição Federal. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ressalta que a medida ajuda na construção do Pacto Federativo, demanda de governadores e prefeitos. Mas o deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, rebateu aqueles que afirmaram que o governo de Bolsonaro foi derrotado na noite desta terça-feira. Não se trata de nenhum ataque, retaliação do Legislativo em relação ao Executivo, como algumas matérias da imprensa já querem fazer parecer. Pelo contrário, senhor presidente, é exatamente o que o anseio popular e o que o discurso do presidente defendem. Terminar com o tomar lá da cá, parlamentar votando com a sua convicção e emenda garantida pela Constituição. O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, lembrou que o próprio Eduardo Bolsonaro assinou a proposta de emenda à Constituição. O filho do presidente chegou a elogiar Rodrigo Maia por ter colocado o texto em pauta e reforçou que a medida representa independência para o Legislativo. Quando Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma se trata de uma reforma do governo. Trata-se sim de uma relação harmônica entre os poderes. Então, parabéns, e o PSL vai votar a favor da PSL. A PEC do orçamento impositivo estava parada na Câmara desde 2015 e a manobra pegou de surpresa até mesmo o relator da proposta, o deputado Carlos Henrique Gaguin. O deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, subiu à tribuna para criticar a articulação política do governo e para fazer críticas ao Major Vitor Hugo, líder do governo na casa. E num momento onde nós discutimos um tema tão importante, o líder do governo, e eu repito isso, o deputado Major Vitor Hugo, ele chama a todos nós de corruptos. Imagine o que é que nós estamos nos avizinhando nos próximos 4 anos. Apenas 6 deputados, entre eles a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, e a deputada Bia Kicis, se posicionaram contra a PEC. Em conversas reservadas, líderes e dirigentes de partidos não escondem o descontentamento com o Planalto. A ideia dos parlamentares é lançar um pacote de maldades para deixar o executivo refém do Congresso. A ordem é desengavetar projetos que estavam adormecidos e que possam dificultar a vida do governo. Pois é, logo depois da sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que não foi uma derrota para o governo, que foi uma vitória, porque inclusive até o PSL votou a favor e o Eduardo Bolsonaro, fez discurso defendendo que ele e o Bolsonaro, pai, presidente Jair Bolsonaro, assinaram essa PEC. Denise, professor Vila. É uma reclamação de muito tempo quanto ao engessamento do orçamento e agora ele ficou totalmente engessado. Em tese, pode até ser positivo, porque o que está previsto no orçamento vai ser executado, não vai ser mais alvo de barganha, né? Se fala muito do toma lá da cá, então, em contrapartida, votações favoráveis ao governo, o governo libera determinadas verbas. Agora não, vai estar tudo acertado no orçamento. Por enquanto, o governo só era obrigado a liberar aquelas emendas apresentadas pelos
congressistas especificamente, e quando há um excesso de liberação, sempre se fala que o governo está tentando garantir a base de apoio. Agora, o problema é que vai contra a proposta que vinha sendo apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele quer descentralizar esse controle todo do orçamento, transferir para os estados recursos, mas em troca também de mais responsabilidade com gestão de determinadas áreas. É uma descentralização geral que ele está propondo. Inclusive, ele chegou a falar na liberação aí de royalties do petróleo de uma forma revolucionária, como ele colocou. Enfim, e o Congresso puxou essa proposta que tinha sido apresentada na época de Dilma Rousseff, quando se tentou lá atrás engessar o orçamento de Dilma Rousseff. Ela foi votada em 2 turnos, com uma votação superior ao que o governo vai precisar para a aprovação da reforma da Previdência. Foi um recado claro do poder do Congresso quando ele quer votar uma matéria. Isso não estava sequer em pauta. É um absurdo, a PEC é um absurdo. Essa proposta de descentralização também do Guedes é um absurdo, né? Tudo é absurdo aí. Eles não entendem o que é uma federação, o que é o Brasil. O Brasil, o federalismo é uma invenção que não é produto da história nacional. Ela está na primeira Constituição Republicana de 1891. Na verdade, está no decreto número 1 do governo provisório de 15 de novembro de 1889. Isso é um produto dos Estados Unidos, que se formou dessa forma através das 13 colônias, né? Daí a denominação Estados Unidos da América. O nosso federalismo é postiço. O nome do Brasil até 67, qual era? Estados Unidos do Brasil. Só que o federalismo aqui sempre foi um instrumento do poder local, do coronelismo, dos senhores do baraço e do cutelo, como dizia Euclides da Cunha. As grandes mudanças do Brasil foi com centralização, não com descentralização. A centralização que foi um instrumento do desenvolvimento econômico, e não o oposto. Aqui descentralizar é dar poder ao coronel, é dar dinheiro pro coronel, é dar dinheiro pro corrupto. Então é necessário conhecer a história nacional, que o pessoal em Brasília não conhece. Segundo ponto, essa PEC é um horror, é um horror. É um horror. Imagina que o governo que imaginou que teria 137 bi para gastos, vai ter agora, livres, né? 45. É um terço, cerca de um terço. É um golpe terrível na gestão do Estado brasileiro, né? É um negócio que essa PEC estava tramitando desde 2015, né? Era, na verdade, patrocinado pelo Eduardo Cunha para engessar o governo Dilma Rousseff. Foi desenterrada sem estar na pauta. Olha o golpe, ontem não estava nem na pauta, colocaram e fizeram 2 votações que atingiam um quórum mais de 100 votos, 140 votos quase, a mais do quórum mínimo constitucional, que é de 308, ou seja, 3/5. É um negócio absurdo que eles fizeram ontem. E aí o governo é tão desarticulado, base do governo é piada. Não existe base nenhuma. O partido do governo não soube o que fazer. Uns votaram contra, outros votaram a favor. Foi uma grande derrota. A PEC é um absurdo, essa PEC vai prejudicar terrivelmente a gestão do governo, e é um sinal político do caos. Nós estamos em pleno caos político. Ou o presidente assume que ele é presidente e fala, bate na mesa e diz, eu vou coordenar, não gritar. Nós não estamos no exército, nós estamos numa democracia. Aqui não existe capitão e soldado. O soldado não é o deputado e o presidente não é o capitão. Numa democracia diferente, você precisa construir maiorias. É o que eu tenho insistido sistematicamente, e construir maiorias é um processo de convencimento, não se ganha no grito e nem no Twitter. Se ganha na competência da articulação. Isso que é essencial. Tem de abandonar essa coisa de democracia digital. Isso é uma bobagem. Tem de saber governar. E aí, o ministro Onyx Lorenzoni, eu não sei o que ele faz. Ele é o ministro da Casa Civil. Ele deveria ser a ponte entre o Planalto e o Congresso Nacional. Mas ele se omite em todas essas questões. Quer dizer, é o caos estabelecido. E é um sinal de que a reforma vai caminhar lentamente e pior. Vai ser aprovada uma reforma muito distante daquela proposta pelo Ministério da Economia. Portanto, a economia de 1 trilhão em 10 anos pode tirar o cavalo da chuva. Tudo indica que isso não vai ocorrer.